Desconfie de quem vive repetindo o que é. A repetição como alerta vermelho. Você já se deparou com alguém que constantemente insiste em afirmar suas próprias qualidades? Alguém que sempre reforça que é uma pessoa honesta, confiável, humilde, justa ou leal? Esse tipo de comportamento, à primeira vista, pode parecer apenas uma forma de enfatizar traços positivos, mas quando analisamos com mais profundidade, percebemos que pode existir algo por trás dessa necessidade de reafirmação constante. Se uma pessoa realmente é honesta, humilde ou confiável, por que precisa reforçar isso o tempo todo? Será que essa insistência na repetição de suas próprias qualidades não esconde, na verdade, uma tentativa de manipulação? Será que essa pessoa está tentando convencer os outros ou a si mesma de algo que talvez não seja completamente verdade? Neste vídeo, vamos aprofundar essa questão. Exploraremos as razões psicológicas e sociais por trás desse tipo de comportamento. Analisaremos o impacto da repetição excessiva e explicaremos como identificar sinais de manipulação em discursos insistentes. Além disso, falaremos sobre como proteger-se de pessoas que utilizam essa tática para conquistar sua confiança. A psicologia por trás da repetição excessiva. As palavras exercem um impacto poderoso sobre nossas percepções e crenças. Quando alguém sente a necessidade de repetir continuamente uma afirmação sobre si mesmo, isso pode estar associado a duas motivações principais. Autoconvencimento. A pessoa pode estar tentando reforçar dentro de si mesma uma crença que, no fundo, sente ser frágil. Quando há insegurança sobre determinada qualidade, a repetição pode ser uma forma de se convencer daquilo. Manipulação. Quando a repetição é direcionada ao outro, pode ser uma tentativa de criar artificialmente uma imagem positiva, fazendo com que as pessoas ao redor acreditem naquilo sem questionar. O efeito da crença reforçada. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito da ilusão da verdade, que nos mostra como a repetição contínua de uma informação aumenta sua credibilidade. Quando ouvimos uma frase repetidamente, nosso cérebro passa a aceitá-la como verdadeira, mesmo sem evidências concretas que a sustentem. Por isso, uma pessoa que diz insistentemente, "Eu sou uma pessoa extremamente honesta, pode confiar em mim", pode estar usando essa repetição para reforçar essa ideia na mente dos outros. O problema surge quando essa afirmação não corresponde aos seus atos. Afinal, uma pessoa genuinamente honesta não precisa repetir isso o tempo todo, pois suas atitudes demonstram essa característica naturalmente. 2. Perfis comuns de quem vive repetindo ser algo. Nem todas as pessoas que repetem determinadas características sobre si mesmas têm más intenções. Em alguns casos, essa insistência vem de insegurança e da necessidade de autoafirmação. No entanto, há perfis específicos que utilizam essa tática de maneira consciente para enganar, manipular ou criar uma imagem que não condiz com a realidade. O manipulador. Esse perfil é o mais perigoso, pois utiliza a repetição de qualidades positivas como uma estratégia deliberada para enganar e controlar os outros. O manipulador deseja que as pessoas acreditem em sua suposta honestidade, lealdade ou bondade para que possam confiar neles sem questionar. Sinais de alerta. Fala constantemente sobre suas qualidades, mas suas atitudes não condizem com suas palavras. Evita situações em que sua honestidade possa ser posta à prova. Tenta se esquivar de críticas usando frases como, "Eu jamais faria isso, sou uma pessoa extremamente justa." O inseguro. Diferente do manipulador, a pessoa insegura não tem a intenção de enganar, mas sente a necessidade de reforçar constantemente suas qualidades para obter validação dos outros. Sinais de alerta. Busca constantemente a aprovação alheia. Pode mudar de opinião dependendo da reação dos outros. Parece mais preocupada em convencer do que em demonstrar através de atitudes. O narcisista. Os narcisistas querem ser admirados e reconhecidos. Sua necessidade de repetição não é apenas para convencer os outros, mas também para alimentar o próprio ego. Sinais de alerta. Vive se gabando de suas qualidades e conquistas. Se sente ameaçado quando suas palavras são questionadas. Pode reagir de forma agressiva se alguém não o admira como ele espera. 3. Como identificar e lidar com pessoas assim. Agora que já entendemos os perfis mais comuns de quem vive repetindo suas próprias qualidades, como podemos nos proteger desse tipo de comportamento? Observe as ações, não as palavras. Muitas vezes confiamos cegamente nas palavras das pessoas sem observar se elas realmente vivem de acordo com o que dizem. A chave para não ser enganado por discursos repetitivos é prestar atenção às ações e avaliar se elas são coerentes com o que está sendo dito. Evite confiar em alguém muito rapidamente.
Pessoas que usam a repetição como forma de manipulação gostam de conquistar a confiança dos outros rapidamente. Se alguém insiste em dizer o tempo todo que é honesto, confiável ou leal, pode ser um sinal de alerta para que você desacelere e observe melhor suas atitudes. Analise a coerência do discurso. Uma maneira eficaz de identificar manipulação é testar a consistência do que a pessoa diz. Pessoas que repetem muito certas características sobre si mesmas podem, com o tempo, se contradizer. Por exemplo, se alguém afirma constantemente ser muito justo e correto, mas em determinadas situações age de forma egoísta ou manipuladora, isso mostra que suas palavras não condizem com sua verdadeira natureza. 4. O perigo de acreditar cegamente em palavras. A história nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que enganaram multidões apenas por meio de palavras bem escolhidas. Políticos corruptos, líderes manipuladores e até mesmo criminosos já utilizaram essa estratégia de repetição para construir uma imagem falsa e conquistar seguidores. Se não analisarmos as ações por trás das palavras, corremos o risco de ser manipulados e enganados facilmente. Por isso, é fundamental cultivar um pensamento crítico e sempre se perguntar: essa pessoa realmente age da maneira como diz ser? Quem precisa provar o tempo todo, talvez não seja de verdade. Se alguém precisa reafirmar repetidamente suas qualidades, talvez seja porque, no fundo, sente que suas atitudes não sustentam essa imagem. As palavras são fáceis de dizer, mas difíceis de manter na prática. E é por isso que confiar apenas no que uma pessoa diz sobre si mesma pode ser um erro. Observar ações, questionar discursos repetitivos e não confiar cegamente em palavras são atitudes essenciais para evitar cair em armadilhas. Na próxima vez que alguém insistir em dizer que é uma pessoa extremamente honesta, leal, humilde ou confiável, faça uma pergunta para si mesmo: será que essa pessoa realmente age assim ou apenas quer que eu acredite nisso? E observe nas ações, pois é o que realmente importa. Não dê crédito tão rapidamente. Tenha paciência. A facilidade de se envolver com pessoas assim pode lhe custar caro. Pessoas assim se aproveitam demais da fraqueza dos outros. Não seja ingênuo, pois nem sempre a primeira impressão é a que fica de verdade. É sempre bom desconfiar um pouco. Observe com calma o comportamento, pois quando menos espera, esse tipo de pessoa entra em contradição. Mas pode custar um pouco por se policiar para não ser notado. A convivência e o tempo mostrará direitinho quem realmente essa pessoa é. Nem tudo é o que parece. Cuidado com as aparências. Vivemos em um mundo onde as palavras podem ser encantadoras, mas são as ações que revelam a verdadeira essência de alguém. Quantas vezes você já confiou rapidamente em alguém apenas para, mais tarde, perceber que essa pessoa não era quem demonstrava ser? O erro de acreditar cegamente pode custar caro, e é por isso que a paciência e a observação são fundamentais. Pessoas manipuladoras sabem exatamente como agir para conquistar sua confiança. Elas dizem o que você quer ouvir, demonstram interesse, parecem amigáveis e prestativas. Mas, com o tempo, as máscaras caem. Se você prestar atenção, verá que suas ações não condizem com suas palavras. São os pequenos detalhes que revelam suas verdadeiras intenções: promessas não cumpridas, desculpas constantes, atitudes contraditórias. A facilidade de se envolver com esse tipo de pessoa pode ser uma armadilha perigosa. Elas se aproveitam das fraquezas alheias, exploram sua empatia, usam sua bondade contra você. O problema é que muitas vezes só percebemos isso quando já estamos envolvidos demais, quando já confiamos, quando já nos deixamos levar. É por isso que a prudência deve ser sua aliada. Não se deixe enganar pela primeira impressão. Nem sempre quem parece confiável realmente é. O tempo é o maior revelador de caráter. Quem é verdadeiro se mantém coerente em suas atitudes. Já quem tem segundas intenções, cedo ou tarde, se contradiz. Mas é preciso paciência para enxergar isso, pois os manipuladores sabem como se camuflar, sabem como se policiar para não serem desmascarados tão rapidamente. A chave para se proteger é a observação. Não se deixe levar por palavras bonitas ou gestos calculados. Analise a coerência entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Veja como ela trata os outros, como reage diante de dificuldades, como age quando ninguém está observando. A verdadeira personalidade de alguém se revela nos momentos em que não há nada a ganhar. Cuidado! A confiança é algo valioso e, uma vez quebrada, dificilmente se reconstrói da mesma forma. Não dê crédito tão rapidamente. Não se iluda com promessas vazias, com atitudes que parecem boas demais para ser verdade. Quem é de verdade não precisa convencer ninguém, suas ações falam por si só. Se você não aprender a distinguir quem realmente merece sua confiança, cedo ou tarde será alvo de decepções e traições.
Seja prudente. Nem todo sorriso esconde boas intenções, nem toda gentileza vem de um coração sincero. Proteja-se. A ingenuidade pode sair caro. No final das contas, é sempre melhor desconfiar um pouco do que pagar um preço alto por ter confiado demais. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que sirva de alerta para mais e mais pessoas.